Glória a Deus. Amém, glória a Deus, graça e paz a todos. Já comunicando, né? Pastor Celso e pastora Thelma não estão aqui, estão em viagem. Eles foram para Mogi das Cruzes. Tá? Então eles não estão aqui hoje. Mas glória a Deus. Para quinta-feira eles estão de volta aí. Irmãos, eu quero, junto com a fé dos irmãos, orar por duas pessoas. Quero colocar a vida do seu Luiz, né? Que vai passar por uma cirurgia. E também a vida da mãe da irmã Maria. Que Maria? É Maria do Carmo. Maria do Carmo. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor a vida do seu Luiz e a vida da mãe da irmã Maria do Carmo, Senhor. Pai, nós sabemos que a oração de um justo, a oração daqueles que creem no nome do Senhor, ela tem muito poder diante do reino, diante do mundo espiritual. Senhor Deus, sabemos que nós, fisicamente, nós não podemos estar lá diante do médico. É o Deus que nos. E tudo que nós pedimos, Jesus crendo, nós recebemos. Então colocamos diante do Senhor Deus a vida do seu Luiz, a equipe médica que estará realizando essa cirurgia, que o Senhor toca, Senhor, que o Senhor na mão da equipe que irá fazer a cirurgia, no próprio físico do seu Luiz, que o Senhor opere um milagre, se é necessário um milagre, diante dessa cirurgia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela salvação do seu Luiz, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, diante da mãe da irmã Maria, Pai, que o Senhor toca, Senhor. Ela fará a cirurgia na terça-feira, que o Senhor também conduza a equipe médica, que o Senhor prepare o físico dela, Pai, diante desta cirurgia, e o Senhor coloque as tuas mãos, Senhor. Coloca as tuas mãos, a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Se é necessário um milagre, o Senhor opera esse milagre, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você que crê, você pode dizer amém? E glória a Deus por isso, né? Bom, eu quero que nós podemos abrir a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo 30. Livro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Acharam? Diz assim, ó. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziklag, no terceiro dia os amalequitas haviam atacado a Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziklag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então, Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Diga comigo, choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora a esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados
com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Diga assim comigo: Davi encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: rogo-te, traga-me depressa o éfode, coloque colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torrente de Besora, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. Diga, estavam sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Pulamos para o 17. Davi os atacou de surpresa e os massacrou, desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas duas esposas, de modo que nada lhes faltou. Diga, nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado e exclamava: este é o despojo de Davi. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos diante de Ti, Pai, esse momento da Tua palavra, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor faça nos compreendermos aquilo pelo qual o propósito desta noite, a Tua palavra. Abre os nossos corações, abre a nossa mente. Nós queremos ouvir e compreender e sairmos daqui fortalecidos na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, desde já, através do maravilhoso Espírito Santo, que possamos sim, Pai, aprender no Senhor. Desde já oramos ao Senhor que em nome do Senhor Jesus repreenda todo artimanha de Satanás, todo demônio que impede ou troca a Tua palavra de ouvir conforme ela é. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento para aprender com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. É que nós te pedimos já nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, aqui é uma passagem onde o Senhor já tem ministrado muitas vezes para mim, né? Quando você é ministrado pelo Senhor, você acaba tendo uma certa autonomia de estar transmitindo isso. Aqui fala a respeito de Davi, do qual, né, Davi, ele foi ungido rei de Israel, mesmo ainda tendo um rei na sua conduta, que era Saul. Deus não ungiu ele porque Saul desobedeceu ao Senhor. E Deus era com Davi, e ao ponto de que Davi conquistou, né, devido
devido àquilo que ele mais tinha, ele era um homem temente a Deus, e ele temia ao Senhor, e ele conquistou, né, por lutar bem, por ser um bom soldado. Ele venceu Golias, como vocês já viram essa passagem, ao ponto de conquistar o próprio coração do rei Saul. E o rei Saul, ele deu a sua filha ao próprio rei Davi como esposa. Mas só que como Saul vinha com o espírito que o próprio Senhor enviou sobre ele, um espírito maligno, diante da desobediência do próprio rei Saul. E com isso ele acabou expulsando Davi, ou perseguindo Davi, né, do próprio reinado, onde Davi era seu genro. E aqui fala que Davi, né, se você tiver oportunidade, você já leu 1 Samuel, você vai ver lá que fala essa história, aonde Davi, ele cansou de correr, de fugir do próprio rei Saul, ao ponto de que se entregar, ou melhor, servir o rei Aquis, do reinado, do reino dos filisteus, o inimigo número 1 de Israel. Por quê? Porque Saul o perseguia, e ele estava cansado. Falei assim, o que eu vou fazer? Vou então servir outro rei. Ele, ao ponto de ir, ele foi. O próprio serviu o rei Aquis, os filisteus, inimigo número 1 de Israel. Olha o ponto que chegou Davi, devido ao seu genro, né? Ou melhor, seu sogro, Saul perseguira, querendo a destruição, querendo a morte do rei. Ou melhor, de Davi, que ainda não era rei, de fato. Se eu pegar o meu contexto dessa palavra, dessa ministração, seria como se diz assim, a família em apuros, vamos dizer assim, o Senhor ministrou ao meu coração. Porque fala a respeito de que um sogro perseguindo o seu genro, e aonde o seu genro, ele toma uma decisão de ir a um povo inimigo dos seus próprios irmãos, vamos dizer assim, porque Davi era israelita. Olha o ponto que ele chegou, para sair diante dos olhares, ou diante das perseguições do próprio rei Saul. E diz que ele pega e vai a esse rei. E esse rei, eles estavam prontos a perseguir, ou melhor, ao conflito diante de Israel. E diante disso, a Bíblia fala que, eu estou narrando para vocês o que estava escrito nos capítulos anteriores, para mim não perder tanto tempo. Diante disso, a Bíblia fala que Aquis, o rei dos filisteus, eles iam guerrear contra Israel. E Davi estava lá. Davi tinha a fama de ser um homem. O pessoal ele já havia vencido Golias, né? A história que ele fala com as pedras e tudo mais. Mas fora isso, ele lutou um pouco com Israel, e os homens dele, aqueles que estavam ao seu redor, venciam muitas batalhas. E caiu na graça desse rei Aquis. Opa, se Davi quer me seguir, eu quero. Ele é um soldado extremamente muito bom. Quero ele sim. Davi foi aqui ao rei filisteu servir ele, e ficou tempo servindo, até o ponto que eles falaram assim, agora a gente vai guerrear contra Israel. Aí os príncipes, que era conselheiro de Aquis, falou, Senhor, calma aí, nós lutamos com os amalequitas, com os outros, tudo bem, mas agora a gente vai guerrear contra Israel. Davi é israelita. Se durante a guerra ele nos voltar contra nós, então é melhor deixar ele de lado e a gente vai. Opa, Aquis ouviu os seus conselheiros e falou, Davi, eu sei que você tem me servido, mas agora a gente vai guerrear Israel. Como você é o seu povo, então nós queremos que você volte para sua casa e a gente vai guerrear Israel. Ele pegou, concordou, tudo bem, e ele estava voltando para casa.
ele e os seus 600 soldados. O que me chama a atenção, que quando eles estão voltando, os amalequitas, uns também inimigos de Israel, atacaram Ziglag, a cidade onde o próprio rei Aquis deu a Davi e os seus soldados, e a destruiu. E eles chegando lá, como agora eu entro no contexto, eles viram a cidade toda destruída. Pensa aqui comigo. Davi e os seus soldados estavam, como se diz, no seu trabalho, porque na época o ganha-pão deles era guerrear contra os reinos vizinhos, trazerem os seus despojos, seus alimentos para suas casas. Mas nesse período, eles não foram guerrear com Israel. Quer dizer, o trabalho foi cancelado. Aí eles chegam em casa do seu trabalho, mas sem o ganha-pão, porque eles não foram guerrear, não foram buscar os seus despojos. E chega em sua casa e vê a casa destruída. E pior ainda, sem sua família. Imagine só. Davi e os seus soldados voltando do trabalho, encontra a sua casa destruída. Pior ainda, sem os filhos, sem a família, sem nada. Aí esses homens, como a gente leu, eles chegam e falam, o que me chama muita atenção, que eles ficaram tão revoltados, que eles queriam o quê? Apedrejar quem? Imagine só, esses homens, eles acabaram de ser menosprezados por uma batalha, porque esses homens, eles viviam de sangue, eles gostavam de ver o pau comer, modo de dizer. O pega era aquilo, adrenalina, aquele gosto de chegar na família e falar, ganhamos mais uma, olha, está aqui família, mais uma vitória. Mas nesse dia, eles voltaram para casa porque não foram guerrear. Porque Davi era Israel. Por causa de Davi, eles não foram guerrear. Aí chega lá e vê os troços, vê tudo destruído, casas, sem família, sem nada. Aí, ao ponto de que enfureceram, ao ponto de quererem apedrejar a Davi. Agora eu quero entrar no parênteses, querendo a destruição, querendo aquilo que demais ele sabe fazer, enganar-nos, lançarmos as suas setas, querendo tirar-nos a nossa paz. Às vezes que nós temos nosso dia de trabalho, dia a dia, o que a gente quer? Chegar em casa, ver nossa família, nossos filhos, chegar, olha, mais um dia de trabalho, e ver a família em paz, e a vida continuar, o seu momento de descanso, curtir a sua família. Mas nesse dia foi diferente. Aí o inimigo, ele lança suas setas, querendo destruir, querendo tirar a nossa paz, com essas situações espirituais sobre nossas vidas, sobre isso que o mundo tenta servir, oferecer, melhor dizendo, em nossa casa, querendo destruir a nossa família. Mas aí o que fazer? Eu aprendi com Davi. O que ele fez? Então, verso 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, o que ele fez? Encontrou ânimo no Senhor. É fácil encontrar ânimo no Senhor quando muitos te apedrejam? Quantos é tudo contra você?
no trabalho, às vezes na própria casa, uma discussão familiar entre entes queridos. Você teve um dia de trabalho, ou de repente o dia de trabalho não foi tão bom assim. Alguma tomada de decisão não foi tão certa como deveria ter tomado. Aí aqueles que confiam em você, ao mesmo tempo querem te apedrejar diante de uma decisão que você acaba de tomar. Que eles, aqueles que confiam em você, mas devido à situação ao ver, duvidam diante da decisão que você tomou, ou diante do momento que você está passando. Aí eles vê Davi, nós se juntamos a você, esses 600 homens, irmãos. Se você puxar um pouco mais para trás, Davi encontrou eles enquanto estava fugindo de Saul numa caverna. Alguns eram israelitas, né, o próprio família dele, tinha primos deles aqui que lutavam com eles, e outros de outras nações estavam com ele. Mas tinha essa confiança nele, porque via que Davi era um líder, um homem que era bom de briga mesmo, e liderança também. Mas nesse dia, eles viram que, por acompanhar Davi, o que acontecera? A família havia sido levada. Aí Davi, a Bíblia diz que Davi encontrou ânimo no Senhor. Mesmo querendo apredejá-lo, mesmo ele vendo que a família não estava lá, menos muito sendo contra ele, ele buscou ao Senhor. Ele não foi atrás do seu conhecimento que tinha. Não, o primeiro passo ele se animou e buscou ao Senhor. Senhor, e aí? O que fazer? O bom é saber que Deus é tão bom e maravilhoso, irmãos, que Davi foi diante do Senhor e fez uma simples oração, pedindo duas coisas. Então, verso 8, ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando? Alcançá-lo-eis? Foi uma oração eficaz. Não ficou ali diante o Senhor, mas Senhor, tem pena de mim. Isso. Não, ele foi e orou: Senhor, irei atrás deles. Senhor, eu alcançarei. Objetivo em nossas orações. Simples. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Às vezes a gente quer, no momento da nossa oração, a gente quer explicar tanta coisa para Deus, né? Ó, Senhor, olha, sabe o que é? Não, rasga o seu coração e seja objetivo diante daquilo que você está pedindo para Ele. E creia. Quem crê que o Senhor é a favor da família aqui? Ponto. Ponto. Não é, Senhor, se o Senhor quiser, não, Ele quer que a sua família seja salva, que a sua família alcance os propósitos dEle, pronto. Ore a Ele, clame a Ele. E a direção que Ele der para você, siga em frente. Mesmo aqueles querendo te apedrejar, mesmo aqueles te julgando, porque é fácil julgar. É fácil julgar. O difícil é tomar a decisão. No momento de dor, no momento de... Estava difícil aqui para Davi. Eu creio que muitos falaram: calma aí, nós aqui angustiados, e Davi vai orar? Davi vai lá se esconder com o seu Deus? Ei, Davi! Ele foi. O que o Senhor manda dizer para mim e para você: continue orando. Continue colocando a sua família diante do Senhor, seus entes queridos, aqueles que você ore por ele. Continue clamando. Muitos dizendo que você é religioso, que você só pensa em Deus. Porque às vezes eu ouço isso. Mas creia, continue orando. Há um tempo para todas as coisas.
há um tempo para todas as coisas. E Davi foi, e o Senhor o respondeu: sim, persegue, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Puf. Encontrou o ânimo do Senhor, recebeu a mensagem do Senhor e foi. Mas eu quero abrir outro tema que também mexeu comigo. Aqui diz que ele foi com 600 soldados. Mas só que os soldados estavam cansados. Eles haviam vindo de uma caminhada. A Bíblia não fala a idade daqueles, se eram mais velhos ou não, mas diz que 200 não conseguiu atravessar um ribeiro porque estavam cansados. O que Davi fez? Opa, vocês estão cansados? Fiquem aqui. A gente vai com 400. Sabe o que o Senhor ministra ao meu coração? O Senhor ministrou isso ao meu coração. Às vezes tem irmãos que não estão no mesmo ritmo para caminhar com você. Deixa ele descansar, ore por ele. Jejue por ele. Às vezes você que está mais firme, forte ali na fé. Às vezes manda mensagem: irmão, como você está? Tudo bem? Não, Deus vai fazer. Descansa no Senhor. Não, estou orando por você, estou jejuando por essa causa. Ah, pastor, irmão, não sou pastor. Não, mas você tem Jesus, o maravilhoso Espírito Santo está sobre a sua vida. Você está mais forte. De repente Deus já trabalhou num certo assunto na sua vida que às vezes o irmão ainda está começando a passar. O Senhor ministra isso ao meu coração. Ei, ore pelo seu irmão. Ore por uma causa, até às vezes na própria família sua. De repente aquele não profere a mesma fé que a sua, mas continue orando. Ah, mas um dia ele zombou de mim, agora vem pedir para mim orar por ele. Ore. Ore. Porque o coração dele está se quebrantando. Porque ele viu que você é um homem, uma mulher de fé. Que mesmo ele zombando de você, você não ignorou o zombar dele, da sua fé, e você continua firme com o Senhor. De repente ele é um desses que cansou, que não conseguiu atravessar aquela situação. Mas você está mais firme. Mas você está mais forte. Aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe o bom disso tudo? Que Davi aqui, ele recebeu do Senhor, se fortaleceu no Senhor, recebeu do Senhor e foi. Aqueles que queriam apedrejá-lo, ele vai e anima eles, falando: não, vamos atrás. O Senhor vai nos dar vitória. E a Bíblia diz que eles foram, alcançaram os inimigos, trouxe tudo de volta e não perdeu ninguém. O Senhor Jesus, ele diz assim: ah, Pai, aquele que tu me destes, não perderei, não lançarei fora ninguém que o Senhor me destes, a não ser o filho da perdição, ele referendo a Judas, mas aqueles que o Senhor, ou melhor, que o sangue de Jesus nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou, o Senhor não quer que ninguém fique para trás. Mas o Senhor manda dizer para nós nessa noite: ei, no momento de dor, no momento de tristeza e de perca, anime-se no Senhor. Porque nós, com as nossas próprias forças carnais, tem situações que a gente não vai conseguir vencer. Principalmente quando o inimigo ele é astuto. Ele sabe das nossas fraquezas carnais, porque até então nós éramos dele. E ele sabe como lançar a sua seta para nos entristecer, para tirar a nossa paz. Mas a verdadeira paz nós só encontramos no Senhor. E diante de dificuldades,
Ontem o irmão Mauro ministrando na casa do irmão André lá, ele falou, é verdade. Olha, ensinamos que Jesus é o caminho e ponto. Mas eu não posso travar aqui e falar que os seus problemas todos serão sanados. Mas eu posso falar que com Jesus o Senhor vai ajudar a resolvê-los. Com Jesus é bem melhor. Sem Jesus não dá, como diz a canção. Mas com Jesus posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Portanto, Davi, diante de tantos que estavam ao seu redor, guerreiros, irmãos, eram guerreiros bons. Se você puxar um pouco a história lá e ver os guerreiros de Davi, meu Deus, tem guerreiros que venceu mais de 100 ou 1000 soldados, um guerreiro. Imagina um homem furioso, querendo apedrejar Davi. Mas Davi encontrou no Senhor, se animou no Senhor, orou ao Senhor, clamou ao Senhor. O Senhor deu uma palavra de vitória na vida dele. E o Senhor quer liberar essa palavra sobre a sua vida. Até já liberou, mas o Senhor quer que você compartilhe isso com aqueles que não tiveram força de atravessar o rio. Precisa dessa palavra que um dia o Senhor já liberou sobre a sua vida, também liberar na vida desse irmão, dessa irmã, na vida de um ente querido, que muito até zombaram da sua fé. Mas ei, anime-se no Senhor. Não olhe aqueles que te acusam sendo Ele, porque a nossa guerra não é carnal, mas sim espiritual em Deus. Às vezes o inimigo é astuto, que às vezes coloca a pessoa mais próxima diante de você para liberar uma palavra que te desanima, uma palavra que acaba desaprovando diante daquela, sabe, aquela certeza que você tem. Às vezes de repente Deus usa, Deus não, misericórdia, o inimigo usa uma artimanha ali para te desanimar numa palavra contra a sua vida. Mas ei, anime-se no Senhor, anime no Senhor, busque a Ele, enquanto Ele se pode ser achado, e Ele pode ser achado. O bom disso é que Ele pode ser achado. Oh Jesus. A Bíblia fala que, lá em Mateus capítulo 11, aleluia, Mateus capítulo 11, capítulo 11, verso 25, Jesus dizendo: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai? Pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Porque às vezes nós queremos carregar algo que o Senhor se ofereceu a carregar. Por quê? Por quê? Nós entregamos nosso caminho ao Senhor. Ele quer que nós depositamos essa confiança nele. Glória a Deus, tem certas coisas que a gente pode fazer, mas tem outras que não. Tem outras que são os focos, certas vezes, espiritualmente
confie e Ele tudo. Mas creia, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando quando o inimigo aqui, os Amalequitas para atacar de Jesus, a família de Davi, isso aqui praticamente há quase 3.000 anos atrás. Satanás não mudou as suas artimanhas para destruir a família. É o propósito dele, porque destruindo a família, o pai, a mãe, você vê o que a sociedade está aí fora, atacando sobre o que de fato é a família. Mas a família, queridos, ela nasceu no coração de Deus. Pai e mãe geram filhos para a glória de Deus. Essa é a verdadeira, não que a sociedade, o mundo aí fora, né? Eu não quero entrar nesse detalhe, mas espiritualmente falando, eu quero não, que o Senhor ministrou meu coração para com nós nessa noite. Que o Senhor nos dê essa graça, sabe? Esse discernimento espiritual quando é o inimigo ali querendo tirar a vossa paz dentro da sua vida, na sua casa, entre filhos, entre entes queridos, sogra, às vezes um primo, um tio. Tenha esse discernimento. Busque no Senhor. Ore por eles. Por aqueles que hoje duvidam da sua fé, mas amanhã, para a glória de Deus, estão proclamando a mesma fé, porque você testemunhou para a glória de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria que você, nesse momento, encurvasse a sua cabeça. Se você tem uma causa perante isso que o Senhor ministrou nessa noite, sei lá, uma palavra que você recebeu, que você sentiu ofendido, diante daquilo que você crê, coloque diante do Senhor essa pessoa, ore pela vida dele, ou pela vida dela, em nome de Jesus. Pai, como o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, o Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Pai, quantas vezes o inimigo tenta roubar, tirar a nossa paz, porque confessamos e cremos que no Senhor é a verdadeira paz e a verdadeira alegria, que nós não vivamos de vista, mas sim de fé. Pai, nós colocamos diante do Senhor o pai, a mãe, o irmão, o filho ou a filha, um ente próximo, um amigo, que questionou a nossa fé. Pai, eu oro por que o Senhor o alcance, que o Espírito Santo traga arrependimento a esse coração, para que ele compreenda de fato que no Senhor é a verdadeira paz, no Senhor encontramos a verdadeira luz, o caminho que faz endireitar é o Senhor. O Senhor tudo criou, tudo formou, para louvor e honra e glória do teu santo nome. Senhor, nessa noite nós abençoamos esses que, por motivo ou outro, não têm o conhecimento e às vezes permite que o inimigo use, lançando uma palavra contrária ou uma perseguição. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos sim, Senhor, que o Senhor traga arrependimento e compaixão a esse amigo, a esse filho, a essa pai, a essa genro, cunhado, ente querido, amigo, vizinho que seja, do Senhor Jesus. Também nós oramos, como aqui Davi